se você quiser que a sua empresa cresça, você tem que ter uma mentalidade de quem já tem uma empresa grande. Você não vê executivos sendo amigos, levando funcionário para almoçar em casa, esse tipo de comportamento. Ganha-se muito dinheiro com consultoria. Por conta de quê? Da inabilidade do gestor, da inabilidade do empresário e também da inabilidade, a falta de competência da área de recursos humanos. Não me convence muito o vitimismo, sabe? Talvez até pela minha história de vida, sei lá, mas eu não me convence. A pessoa se colocar na condição de vítima. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Cérebro do Negócio com a doutora Érica Belon. Mais um encontro, Érica, mais material legal para todos aqueles empresários que te acompanham e que estão muito interessados naquilo que a gente vai falar. Mamba, muito obrigada mais uma vez. É um prazer enorme poder estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Ainda mais o tema de hoje. Vai ser bom, hein? Tá bom, né? A gente vai direto no ponto. Vamos já bater no ponto. Imagina o cenário. Sim. Cara empresário, novo empresário, novo negócio, ele está começando. Certo. Começou ele fazendo a parte operativa, como quase todo mundo começa. Sim. E aí chega a hora de procurar alguém para ajudar ele. É por aí o caminho da contratação do primeiro funcionário? É alguém para me ajudar? Não. Eu falei hoje para o Mamba que a gente gostaríamos de bater um papo aqui com o empresário, porque uma das maiores dores que eu recebo até de perguntas no meu Instagram é essa. Comecei a minha empresa, Érica, e agora como contrato o primeiro profissional? Então eu queria, nesse episódio aqui, Mamba, trazer as principais falhas que eu vejo e que depois, lá na frente, o empresário tem muita dificuldade de corrigir. A primeira é exatamente essa que você falou aqui. O empresário, o pequeno empresário, né, ele começa lá numa sala. Então, ele é a pessoa que vende, que entrega, que produz, ele que faz tudo. De repente, ele se vê que o negócio começa a crescer e ele quer contratar uma pessoa. E todo o sucesso de uma empresa está na contratação. Contratou errado, você vai ter muito problema. E o primeiro ponto que o empresário faz de errado é, ele não contrata alguém pensando no resultado que essa pessoa vai dar. Ele contrata alguém pensando no ajudar. Preciso arrumar alguém para me ajudar. Então, já entrou no jogo perdendo. E aqui também entra outra questão, né? Por um lado está essa falta de conhecimento e falta de foco no resultado de quem vai trabalhar na empresa, mas também entra um pouco da pressão social, né? Porque muitas vezes é o filho, é o primo, é o amigo, é o parente. Como que a gente consegue entender isso a partir da neurociência também? Por que as pessoas buscam alguém para ajudar ou buscam alguém de perto do círculo social? A insegurança faz isso. Então, quando eu não tenho tanta segurança naquilo, o que eu escuto muito também do empresário é: eu tenho medo de contratar, porque se eu contratar e não tiver dinheiro para pagar, como se você contratasse o parente e fosse resolver. Pior a situação, que dever para parente, pior ainda mais a situação. Mas eu acho que o ponto central aí está na insegurança. A insegurança de saber que eu posso, a insegurança de saber que eu sou capaz, a insegurança de saber que se eu sair minimamente desta operação para cuidar de coisas mais estratégicas, a minha empresa vai crescer. E é importante dizer também, né? Hoje a gente vê na internet um movimento muito grande nessa discussão do sair da operação ou não sair da operação. Quando a gente fala de sair da operação, eu estou falando de atividades que hoje você tem pago para outra pessoa fazer. Por exemplo, eu não vou ao banco, eu não tenho tempo de ir ao banco. Então, isso é uma tarefa operacional que eu tenho um funcionário para ir ao banco se precisar. Mas o que nós estamos fazendo aqui exatamente agora, gravando conteúdo, isto é uma atividade operacional. Então, não tem como eu dizer que o CEO da empresa, o presidente da empresa, não tem atividades operacionais. Ele tem, mas são atividades operacionais que ninguém pode fazer por ele. Que são acorde com a função de cada um. Exatamente. Porque a função, nesse caso, por exemplo, você tem uma equipe estruturada, tem muita gente que trabalha agendando os atendimentos, mas
eu como empresário, eu vou querer conversar com você. Sim. E essa parte operacional é com você. É minha. E é de acordo com a sua função. Exatamente. Então, isso que os empresários têm que entender também. Exatamente, porque eles acham que sair da operação, eu vou contratar pessoas para sair da operação. E esse sair da operação, o empresário acha que é porque ele vai pegar o computador dele ou nem vai e vai ficar na praia. Eu vou ficar uma semana na praia e a minha empresa vai estar rodando sozinha. Então, não é bem assim. Né? A gente realmente sai, hoje eu consigo sair muito mais do que eu fazia no começo, mas é claro que a gente nunca vai abandonar o barco. Então, as questões operacionais que eu tenho para mim quando eu viajo é fazer a análise de um número, fazer a análise, né, do comercial, se está tudo rodando, se está tudo bonitinho. E é isso que a pessoa precisa entender. E nesse processo de contratação, eu preciso olhar se essas pessoas que eu estou trazendo para o meu time são pessoas que vão me dar o resultado e não contratar alguém para me ajudar. Então, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai trazer um conteúdo legal para as pessoas, principalmente para aqueles que estão começando. Tem uma ordem para começar o meu empreendimento, fazer o crescimento da minha empresa, escolher a quem contratar? Em que momento eu devo pensar que eu vou ter que contratar pessoas? Então, toda empresa, todo negócio, ele tem um ciclo, né? Então, primeiro é o ciclo operacional, depois tem o tático e depois tem o estratégico. São 3 fases. Na operação, é você que vende, você que compra e você que entrega. A partir do momento em que você percebe que você não está mais conseguindo dar conta daquilo, já está no momento de você trazer alguém para essa operação, para que você saia dessa operação e vá no tático. Mas lembrando que lá no tático tem atividades operacionais para você fazer. Quando você está no nível tático, que é o nível da liderança, que daí você já tem um time aqui embaixo para liderar, quando você começa a perceber que você também não está dando conta mais de gerenciar o time do comercial, o time do financeiro, o time da logística, está no momento de você fazer o quê? Subir para o estratégico e contratar pessoas para ficar no nível tático. Então, sim, tem uma ordem, e essa ordem ela é crescente. Mas quem está começando já tem que saber que isso vai chegar. Sim, tem que saber. Não pode ser pego de surpresa, né? Não, até porque é humanamente impossível uma empresa crescer sem ter um time. Se você quiser crescer, você vai ter que ter pessoas abaixo de você. Não tem como crescer. Por isso que tem gente que está há 10 anos no próprio negócio com o mesmo faturamento, porque ele ainda tem o medo de contratar. Só que se ele não contratar, a empresa dele não vai crescer. Como que existe alguma diferença entre o primeiro funcionário, a contratação do primeiro funcionário e todos os que vêm depois? Não. Quando você tem realmente... se você faz um processo de contratação correta, é indiferente. Se você está contratando o funcionário pela primeira vez, é aquilo que eu falei. O empresário, microempresário, a cabeça dele, o modelo mental dele, muitas vezes ainda é o modelo da CLT, que ele trabalhava, empregado. Então, ele acaba trazendo pessoas realmente para ajudar a pessoa que ele gosta, e já está tudo errado. A primeira coisa que eu tenho que ter antes de contratar não é nem pensar no candidato, é pensar na descrição da vaga. Aquela pessoa que eu estou trazendo para dentro da minha empresa, o que ela vai fazer? Depois que eu listar o que ela vai fazer, eu preciso descobrir quais são as habilidades e competências que ela tem que ter para fazer aquilo que eu quero que ela faça. Senão a contratação está errada. E a parte comportamental? Como que a gente evalua essa parte? Eu preciso contratar um engenheiro que seja capaz de fazer o cálculo, de fazer a gestão da obra, da seleção dos materiais. Beleza. Aí eu tenho um currículo que cumpre tudo isso aí, academicamente falando. Sim. E a parte comportamental? Então, hoje nós temos vários testes comportamentais. Nós temos testes de avaliação de performance, que inclusive aqui a gente é recorde de vendas e de aplicabilidade desse teste, onde eu consigo mapear se a pessoa tem o perfil para o cargo, que é outra coisa importante de dizer também. Se eu vou contratar, por exemplo, uma pessoa para um cargo de professor, de palestrante, não adianta eu contratar um analítico. A aula vai ser péssima, não vai conseguir prender o público. Então, eu tenho que entender que eu preciso ali ter um perfil mais comunicador para poder fazer essa entrega. Agora, se eu estou contratando alguém para a área do financeiro, não adianta eu contratar o comunicador, que não vai funcionar. Eu preciso de um analítico para trabalhar lá.
Então, a primeira coisa, eu tenho que ter uma ferramenta para identificar se o perfil daquela pessoa está alinhado com o perfil do cargo. E depois, eu vou buscar ferramentas de performance. Se as habilidades que aquele cargo exige, a pessoa tem aquelas habilidades. Senão, eu também tenho que ter coerência, Mamba, que para desenvolver uma habilidade, eu vou levar 3 anos. E eu tenho que olhar para onde eu quero chegar, se dá tempo de eu esperar aquela pessoa desenvolver por 3 anos. Existe a possibilidade de eu identificar no processo de contratação uma pessoa que tem habilidades. Sim. E tem um ótimo comportamento, Sim. mas aquelas habilidades não são suficientes. Sim. Eu posso arriscar de esperar e contratar outra pessoa para acompanhar esse crescimento? Pode, assim como eu também posso desenvolver o que nós chamamos de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Colaborador, onde nós vamos olhar para o cargo, verificar quais são as habilidades que o cargo exige, olhar para a avaliação de performance dele, quais são as habilidades que ele não tem, confrontar isso com o cargo e aí sim estabelecer um cronograma de treinamentos com conteúdos 100% eficazes para desenvolver aquilo, que é outro problema que eu vejo muito no mercado também. São pessoas contratando treinamentos e palestrantes de forma aleatória e que não agrega em absolutamente nada na descrição do cargo do colaborador. Quando a gente conversa sobre o início de uma empresa, né, o início do caminho do empreendedor, você citou agora, né, o empreendedor é aquele que cuida da estratégia, cuida da fabricação, Sim. cuida do operacional, cuida do RH. Certo. Quando já tem uma pessoa responsável do RH, qual a função do líder? O líder tem que acompanhar de perto os processos de contratação ou de que depende para ele deixar o RH fazer a tarefa deles? O RH ele vai fazer a parte operacional, que é o que? Atrair esse candidato, colocar esse candidato em sala, avaliar o currículo do candidato, aplicar os testes, fazer as dinâmicas, isso é o papel do RH. Mas quem vai sentar com o candidato e decidir dos 3, 4 candidatos, a escolha sempre vai ser do líder. Não dá para deixar na mão do RH 100%. Jamais. Se você está fazendo isso, empresário, aí está o grande problema da sua contratação estar totalmente errada. Quem decide na contratação é a liderança. Tanto porque até você colocou esse RH lá, né? Então Sim. você tem que tomar cuidado com isso e um trabalho operacional de supervisão também, Exatamente isso, porque senão também você vai colocar uma pessoa que pode não estar alinhada aos valores da sua empresa. Agora, quando o empresário está no início, ele vai montar um negócio daquilo que ele domina. Eu sou padeiro e vou colocar uma padaria. Certo. Mas eu vou precisar aprender sobre administração do negócio, contabilidade, finanças, Sim. contratação. Quais dicas são as mais valiosas que você poderia passar para quem nunca fez uma entrevista e precisa? Olha só, você tocou num ponto muito importante. Geralmente, a gente é apaixonado pela atividade que a gente faz. Então, eu sou padeiro, eu sou apaixonado por fazer pão, mas aí eu não quero me dispor para contratar, não quero entender nada de marketing. Só que existem atribuições para nós que somos empresários que não é uma questão de querer ou de gostar, ela é fundamental. E às vezes o empresário fala, mas eu vou contratar alguém. Ok, mas você minimamente tem que ter conhecimento para poder discutir e até para demitir se essa pessoa não está fazendo a coisa correta. Quando a gente traz isso para a área da contratação, eu penso que a primeira coisa que esse empresário tem que ter é conhecer sobre pessoas. Precisa estudar sobre pessoas. Mas eu também escuto muito empresários dizendo, eu não quero nem aprender isso. Aí é uma escolha. Por quê? Porque você vai passar o resto da sua vida na mão daquele que sabe fazer. Por isso que tem empresas que estão há 15 anos com consultoria. Tem empresas, né? Hoje a minha área ganha-se muito dinheiro com consultoria. Por conta de quê? Da inabilidade do gestor, da inabilidade do empresário e também da inabilidade, a falta de competência da área de recursos humanos. Então, como eles não têm competência, a gente nada no mar azul, no oceano azul, e não no oceano vermelho. Porque, inclusive, nesse momento de contratar, você pode chegar a avaliar a parte prática da questão. Como que faz o pão? Sim. Mas toda a parte comportamental, toda a parte de performance e medir essas coisas não está no seu conhecimento. Não está. Mas você precisa saber um pouco. Você precisa saber. Um pouco não, bastante. Bastante. E aí você não vai precisar ser a pessoa que vai fazer o teste, né?
Você não precisa ser o analista comportamental para aplicar o teste, mas você tem que ter know-how para entender o teste e saber, inclusive, discutir com a pessoa que aquele perfil comportamental não está alinhado ao cargo que você está contratando. Então, isto é obrigação. Chegou o meu primeiro funcionário, eu consegui fazer o processo seletivo, beleza, agora ele tem que começar a trabalhar e a dar resultado. Então, ele vai precisar de uma integração para aquela empresa, que por enquanto é de uma pessoa, né? Ou com poucos membros, né? Vamos pensar que já tem mais alguns. Esse processo de integração inclui um processo de amizade entre o líder e o funcionário? Não. Ele vai ser meu melhor amigo e vai trabalhar para mim, para me ajudar a obter resultado? Eu falo que intimidade geram duas coisas, brigas e filhos, né? E se você quiser que a sua empresa cresça, você tem que ter uma mentalidade de quem já tem uma empresa grande. Você não vê executivos sendo amigos, levando funcionário para almoçar em casa, esse tipo de comportamento. Na empresa pequena a gente vê muito isso, inclusive até do funcionário pedir para o gerente se tornar padrinho do casamento dele, uma coisa tão íntima, a batizar o filho, né? Umas coisas assim muito íntimas e é muito comum acontecer. Sim. Então ali a gente já percebe que existe uma relação que está totalmente deturpada, porque a empresa é para dar resultados, a gente tem que entender isso, que ali o que eu tenho é uma relação profissional e não uma relação de amizade. Se você tiver uma empresa pequena e já tiver uma mentalidade de uma empresa grande, você já começa a contratação correta. Então, você tem que fazer o que nós aplicamos na nossa consultoria, que nós chamamos de feedback de 90 dias. O que é o feedback de 90 dias? Com 7 dias de contratação, você tem que chamar o colaborador para conversar, para saber qual é a percepção que ele está tendo da empresa. Com 14 dias, nós vamos conversar com ele de novo, para saber qual é a percepção que ele está tendo da liderança. Se ele não tem líder nenhum, eu quero saber qual a percepção que ele está tendo sobre mim. Depois, 21 dias depois, novamente é o momento de sentar com ele e conversar com ele agora sobre as atividades que ele está fazendo, se ele está tendo dificuldade. Porque, por incrível que pareça, eu atendo empresas que contratam o funcionário e o funcionário está há 60 dias, ninguém nem fez o e-mail daquela pessoa. A pessoa não tem nem e-mail. Então, as pessoas que têm um certo talento, que têm uma alta performance, ela não vai trabalhar numa empresa de baixo nível, baixa performance, ela vai sair. Então, a mentalidade tem que ser a mesma de uma empresa grande. O que acontece com as novas contratações que vão chegando por referência? Eu preciso mais uma secretária, ou mais um funcionário na área técnica. Aí, é bom pedir recomendação interna da própria equipe. Como que a gente consegue trabalhar essa parte aí? Vocês que trabalham na minha área técnica, vocês conhecem mais alguém, seja da sua turma? Como que a gente trabalha essa parte? Para quê? Para não ter aqueles grupinhos que viram ou podem chegar a virar um problema, né? Sim, isso é muito comum, né? Formar aquelas igrejinhas, os bairrismos dentro da empresa. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de solicitação. Isso pode vir a acontecer? Pode. A gente faz isso, pergunta, você conhece alguém que você gostaria de trabalhar aqui? Só que a cultura da empresa tem que estar muito bem estabelecida, de entender que ali dentro não é uma questão de amizade, ali é uma questão de resultado. E essa cultura tem que ser disseminada o tempo todo dentro da empresa. É a mesma coisa, o perigo de contratar casal. Porque se você precisa aplicar uma advertência na esposa, o marido compra briga. Porque dentro da empresa eles não conseguem separar que eles não são marido e mulher. Ali dentro da empresa são dois profissionais que estão, de fato, vendendo o teu trabalho. A mesma coisa acontece com família, né? Sim, mesma coisa. A mesma coisa. E a mesma coisa acontece entre patrão, empresário. Trabalha com a esposa, trabalha com o marido, né? E às vezes o outro que está junto não aceita o feedback, quer bater boca, quer trazer na mesa assunto da casa, que está discutindo um assunto da compra de uma cadeira. Aí, de repente, o assunto vira da briga com o filho que não pagou o boleto da escola. Então, aí mistura o assunto. Então, a cabeça não é realmente uma cabeça de um profissional de alto desempenho. Outro dia eu conversava com um amigo que trabalha numa empresa importante aqui no Brasil. Ele foi morar durante 2 anos por questão de trabalho, porque a mesma empresa colocou ele na Escócia. Sim. E a gente conversava, né? E como que é a vida na Escócia, né? A gente não imagina, às vezes... Como que pode ser, né?
E ele falava assim, nossa, o trabalho foi muito bom, mas o relacionamento social foi muito chato. Falei, por quê? Porque, cara, o meu chefe, ele me convidou para almoçar um dia em casa dele e ele marcou horário de chegada e de saída do almoço. E ele achou muito chato. Só que depois ele entendeu que era marcar limites. É isso aí. Por que aqui no Brasil não acontece isso? E como podemos conviver com isso aí quanto empresários? Então, no Brasil é cultural, né? A gente já sabe que existe uma cultura aqui no Brasil em que realmente as pessoas têm muita dificuldade de entender que dentro da empresa eu não preciso gostar de você para trabalhar com você. Se eu gostar, o ambiente vai ficar mais leve, mas eu não necessariamente preciso gostar. Eu apenas tenho que te respeitar, exatamente, tem que te respeitar. Então, é uma questão cultural. O Brasil tem muita dificuldade de quando você precisa implantar uma nova cultura, principalmente as empresas pequenas, por que elas demoram demais para crescer? Exatamente por motivos como esse. O Brasil é o único país que você diz não para alguém e você precisa explicar o não. Porque se você não explicar o não, você arruma uma confusão. Agora a gente está falando de outras culturas. Você teve uma possibilidade há pouco tempo de visitar uma cultura que é realmente diferente. Por quê? Porque o consumo cultural do que acontece na África não é completo. Exatamente. A gente tem um corte, né? Chega a certa informação e a gente faz até comentários que não tem nada a ver com a realidade. Sim. Como que foi essa experiência sua num ambiente tão diferente, onde você foi falar daquilo que você domina, que é RH? Olha, eu posso dizer para você que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. A gente já viajou aí para vários continentes, mas essa foi a primeira vez que a gente foi para um continente africano falar exatamente sobre recursos humanos, gestão de processos, de pessoas e de negócios. O que me chamou muita atenção lá, a gente sabe que a África é um povo que precisa de ajuda, a gente sabe que eles precisam, né? Lá você vê uma disparidade muito grande de classes sociais, então a pessoa tem muito dinheiro, tem muito pouco dinheiro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é a vontade que as pessoas têm de aprender e de querer mudar de vida. É inacreditável, assim, a disposição e você vê, assim, o sacrifício que eles fazem para eles poderem fazer melhor com aquilo que eles já têm. Muito diferente da realidade que a gente vê aqui no Brasil, onde você vê o funcionário que muitas vezes chega para trabalhar com o carro dele, ou, né, com maior conforto ele chega, ele está num escritório que tem um ar-condicionado, que tem o computador que é dele, que é dado para ele trabalhar, tem um celular que é entregue para ele trabalhar, tem o ar-condicionado, mas ele não tem essa vontade e essa disposição de querer aprender e mudar o jogo. Então, para mim, foi assim um choque muito grande de realidade. É uma necessidade que vem de lá embaixo que faz com que as pessoas sintam isso? Exatamente. É a possibilidade que eles enxergam de poder mudar de vida. Porque eles entendem que se eles conseguirem performar, melhorar suas habilidades, eles podem mudar radicalmente a história não só da vida deles, mas da família deles. Né? Eles podem realmente comprar coisas, comprar comida, viver de verdade. Né? E o que mudou em você com essa experiência? Tudo, mudou tudo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre bati muito nessa tecla em relação à tal da oportunidade, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão da oportunidade. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para tal da oportunidade. Às vezes não está preparado tecnicamente, outras vezes não está preparado emocionalmente para aquilo, né? E quando eu cheguei lá na África, ficou assim muito claro para mim que quem realmente quer a oportunidade faz a oportunidade acontecer. Porque nós tínhamos pessoas ali assistindo os treinamentos que elas moveram o mundo para poder estar ali. Hoje a gente tem aqui a base de um clique para você poder assistir um treinamento. Né? Então isso assim mudou muita coisa. Minha visão de ver o mundo e a maneira de conduzir. Se antes eu já tenho assim talvez até uma
uma personalidade talvez muito mais focada em resultado e não muito de ficar passando muito a mão na cabeça. Não me convence muito o vitimismo, sabe? Talvez até pela minha história de vida, sei lá, mas eu não me convence a pessoa se colocar na condição de vítima, porque eu penso assim, Deus não vai fazer nada daquilo que está ao seu alcance fazer. Se você tem condição de acordar 1 hora mais cedo para estudar um segundo idioma e se tornar fluente, é obrigação sua fazer. Ninguém vai ter pena de você, porque você precisa dormir 1 hora a mais. E o que você fizer por você é o resultado que você vai ter. Só que aqui no Brasil existe ainda aquela cultura de dizer assim, a ponto do funcionário acreditar que o patrão tem que treiná-lo. O patrão tem que treiná-lo no sistema que ele não sabe usar, tem que treiná-lo na rotina do escritório que ele não conhece. Mas a partir do momento que eu contrato você aqui para você ser o meu analista financeiro, eu não tenho que dar aula para você de Excel. Você tem que chegar aqui sabendo Excel. Você já recebe para fazer aquilo. Só que aqui no Brasil esse conceito é totalmente deturpado. Eu contrato você para dar aula e aí você fica indignado por eu não pagar um curso de oratória para você. Então é isto que acontece aqui. E foi lá na África você vê que o mínimo de oportunidade que você dá para eles, eles agarram aquilo assim de uma forma absurda. O tópico desse podcast hoje, desse episódio, tem a ver com a contratação dos primeiros funcionários. Exatamente. Aí o líder tem que entender que ele está na possibilidade de oferecer oportunidades para gente nova, exatamente, para novos profissionais. É uma responsabilidade enorme, né? Porque você vai dar uma oportunidade para alguém que vai chegar para fazer com que teu negócio também cresça. Exatamente. Essa parte está bem entendida? Não está bem entendida. Eu vejo que a liderança ainda não entendeu qual é o real papel dela. Vejo muitos líderes ainda que não têm conhecimento, líderes que não têm capacidade para gerenciar pessoas, tá? Tem ainda muitos líderes assim, e que usa o poder da caneta, o poder do crachá para se manter no cargo, quando na verdade o que faz você se manter no cargo é exatamente você ter muitos seguidores, né? Pessoas que se inspiram em você ali, que quer realmente de fato ser o que você é. Para você ser líder hoje, você precisa de 2 características importantes, que é credibilidade e reputação. Então, não existe treinamento para engajar funcionário, existe líder com credibilidade e reputação junto a um time que quer ter a vida que ele tem. É isso que existe. E aí entram questões como, por exemplo, o desenvolvimento contínuo, exatamente, como parte daquela oportunidade, e também aquilo que a gente conhece como motivação, mas a gente já falou sobre o que é motivador para alguém, né? Exatamente. Ninguém motiva ninguém. O que faz eu vir trabalhar aqui precisa estar alinhado com o meu propósito de vida, precisa fazer sentido para mim. Porque é um peso muito grande eu pedir para o líder ter que motivar alguém. Não, isso é responsabilidade minha. Isto que é trabalhar, é ter a maturidade. E eu não estou falando de idade, porque eu tenho pessoas com 20 anos que entenderam isso e tenho pessoas com 50 que ainda acreditam que o líder tem que motivá-lo. Não, a partir do momento em que eu venho solicitar um emprego, eu estou vendendo as minhas horas. O patrão, na verdade, não é meu patrão, ele é meu cliente. Então, eu tenho obrigação de atendê-lo bem, de estar disposto, de querer fazer. Isso é uma obrigação moral. Como que eu devo entender quando eu contratei o meu primeiro funcionário? Ele foi parte importante no crescimento da empresa porque ele foi bom, ele fez o trabalho dele e chega uma oportunidade nova para ele sair com, sei lá, outras questões financeiras, anelo pessoal, profissional. E ele quer sair ou ele quer montar um negócio dele parecido com o meu. Okay. Como que eu devo agir ante essa situação? Normal. Eu acho que todo mundo tem o direito de crescer, né? E a partir do momento que ele já pediu demissão, ele já está demitido da sua empresa. Eu vejo muitos empresários tentando barganhar fazer com que o funcionário fique pagando mais para ele, mas é um tiro no pé, porque daqui 6 meses ele vai voltar e vai dizer que ele quer sair daquela empresa.
Então, acho que tem mais é que estimular realmente, a pessoa tem que crescer, tem que buscar. Se eu, dentro da minha empresa, não estou conseguindo suprir as necessidades dele, seria um egoísmo muito grande da minha parte fazer com que a pessoa fique aqui trabalhando para mim e reduzir ela, né, dentro de uma caixinha pequenininha. Agora, existem histórias em várias empresas, né, de aquele primeiro funcionário que 30 anos depois continua trabalhando. Sim. Existem riscos nessa situação, entendendo que ele não entendeu que continua sendo funcionário e vira como que o dono do pedaço? Sim, mas também tem uma responsabilidade do empresário, que o empresário que permite isso, né? E permite mesmo. Aliás, é até legal trazer um ponto aqui, que essas pessoas que estão há muito tempo trabalhando dentro das empresas, às vezes elas saem porque são demitidas, acontece alguma coisa, e aí elas ficam lá no LinkedIn dizendo que o mercado está ruim, que quem tem mais de 40 anos não consegue arrumar emprego, que o Brasil é isso e é aquilo, mas não é. A grande maioria dessas pessoas que estão há 15, 20, 30 anos dentro da empresa pararam de estudar. Não entendem absolutamente nada do que há de novo no mercado lá fora. Então, o problema não é o mercado, é você que está obsoleto. Isso é importante falar. Isso tanto para o líder quanto para aquele que não sai do mercado, da empresa. Da empresa. Né? E isso também é um problema para o empresário. Claro. Por quê? Porque uma pessoa obsoleta dentro da minha empresa, ela não traz ideias novas, ela não colabora com nada. Que também tem o funcionário que acha que ele não tem que dar ideia nova, né? Que ele acha que ele não ganha para isso. Só que ele esquece que ele está vendendo o trabalho dele, né? E o que acontece com aqueles funcionários que foram contratados para a função X? Sim. Fica muito tempo na empresa e começam a rodar pelas áreas da empresa. Então, isso é bem saudável. E não é bom quando eu estou fazendo essa rotatividade, né? Esse job rotation, que a gente chama, de uma forma descontinuada. Mas se é programado na sua carreira, isso é muito saudável. Porque se um dia você sai de lá, você consegue pelo menos dialogar sobre várias áreas. Quanto de importante, de conteúdo importante e relevante a gente encontra sobre essa contratação, essa importância da contratação do primeiro funcionário, de qualquer funcionário, nesse material aí? Exatamente isso. Esse livro aqui, Os 8 Pilares da Liderança de Cristo, ele foi escrito pela editora Gente. É um livro que está entre o mais vendido do país na categoria de negócio, já estamos no 3º ano. E esse livro é um manual, traz toda a ferramenta. Aqui tem o passo a passo. Independente se você vai contratar o primeiro funcionário, se você já está no funcionário de número 10.000, ele vai te atender. Porque aqui tem a metodologia completa de como você tem que fazer para você contratar de forma assertiva. Não é religioso isso aí? Não é religioso. Aí Cristo, porque um personagem que você mesma já explicou várias vezes. Sim. Historicamente ele é muito importante e para o negócio deveria ser o líder. Ele é um exemplo de liderança porque Jesus Cristo, ele teve que contratar pessoas, ele teve que engajar pessoas, ele teve que convencer pessoas, ele teve realmente que ser um empreendedor para ele poder se manter, ele teve que treinar as pessoas. Ele teve que estar ali, caminhando junto, ensinando, falando o que realmente cada um tinha que fazer. E ele tem o critério dele no momento de fazer essa contratação. Erika, a gente poderia conversar muito mais sobre isso aqui. Nosso tempo tem um início e um fim, mas eu acho que a gente trouxe várias coisas, que você trouxe um conteúdo para aquele empresário que está assustado, que está com medo, e também indiretamente para aquele profissional que está querendo entrar, né? Perfeito. Como você fecha esse conceito da primeira contratação, tanto para o líder, para aquele que está começando no seu negócio e precisa de alguém para trazer resultados, não é para ajudar, e aquela pessoa que vai entrar em uma empresa para trabalhar e que não faz ideia do que vai acontecer? Eu diria para esse empresário, primeiramente, que ele tem que ter uma mentalidade de sucesso. Segundo, ele tem que entender que não importa o tamanho da empresa dele, se ele contratar errado, ele vai ter grandes prejuízos na vida dele. Terceiro, use uma metodologia estruturada nesse processo de contratação. Eu sugiro que você use a metodologia que está aqui nesse livro. Está prontinha, só você pegar e usar. Então, eu diria para esse empresário ter essa mentalidade de sucesso para entender que não é o tamanho da empresa dele, mas se ele já começar a contratar pensando no resultado que aquela pessoa pode dar para a empresa dele, ele vai crescer muito e muito rápido. Obrigado, Erika. Obrigada, Mamba. Mais uma vez.
Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Sim. E já sabem, se vocês têm amigos empresários, se vocês são empresários, tem que compartilhar isso com eles, né? Com certeza, compartilhe esse conteúdo com o pessoal. Tchau, tchau. Tchau.